Eleições 2014. Não, ué, pulou Mas o já? assunto aí. A família já tá grande, vambora. Ah, não que seja um bom assunto, mas é que pulou, tava aí. Eleições 2014. Vambora, quem vai falar sobre a eleição? Estamos Diogo ouvindo Linhares. seu áudio duas vezes. Oi? Estamos ouvindo seu áudio duas vezes. Tá repetindo, é. Corta aqui. Desliga o É, YouTube. desliguei o microfone da Vivi aqui. Quem é que vai falar sobre eleições 2014? Diogo Linhares, você teve uma ideia muito boa. Pois é, eu vou só explicar a ideia que eu tive, mas o Bruno tá se sente à vontade com o assunto pra falar? Ah, vai fluindo aí, pode ir. Tá. Vai fluir. A proposta é a seguinte: a gente precisa. A gente teve essa proposta de começar a discutir bastante política esse ano na Liga, mas a gente precisa dar uma base de conhecimento para os nossos leitores. E a base, o básico do básico, tem que ser uma receitinha de bolo. Eles têm que achar assim, as coisas fácil, ler o que precisa ser lido e a partir daí eles começam a debater nas redes sociais e tal. Então a proposta é justamente isso. A gente indica, dá tudo mastigadinho para vocês, os sites dos partidos, onde encontrar os princípios dos que norteiam as políticas dos partidos. E a proposta é, vocês vão ler aquilo lá, vão comparar com o catecismo da Igreja Católica e vão debater nas redes sociais. Ou seja, o debate é para debater os princípios das políticas, principalmente os princípios morais, princípios que têm a ver com sociedade, princípios que têm a ver com cultura. Vocês vão ler esses documentos dos partidos que falam sobre essas coisas e vão comparar com o catecismo da Igreja Católica. Principalmente na parte que ele fala dos mandamentos, principalmente nas questões do quarto mandamento, que é sobre a autoridade, no sexto mandamento, que é sobre a família, no quinto mandamento, que é o não matar, que trata de aborto, eutanásia, no sétimo mandamento, que é o não furtar, aí vem a questão da propriedade privada, da subsidiariedade que o governo deve ter. Então, eu não sei se o Alexandre conseguiu aí preparar, colocar os prints dos sites aí no PowerPoint, não, né? Conseguiu? Bom, então eu vou começar indicando justamente o que vocês vão procurar. Por exemplo, nós sabemos que existem pesquisas já desde o final do ano passado, começo desse ano, que procuram criar o cenário das eleições. E que nessas pesquisas, é claro que não entram todos os partidos, só entram aqueles que, pela conjuntura política atual, têm mais chances de disputar e de ter boa votação nessas eleições. E quais são esses partidos? É o PT, o PSDB, que normalmente polarizam as eleições em dois lados. Eu não vou falar direita e esquerda, porque se vocês pesquisarem direitinho, o PSDB também é de esquerda. Nós só temos partidos de esquerda basicamente concorrendo às eleições. Acho que o único que pode ser chamado de direita, mas que na minha opinião é muito centro para ser direita, é o Democratas. Mas enfim, PT e PSDB, eles polarizam as eleições, então eles são os principais. Nós temos aí o PMDB, que apesar de não concorrer à presidência, ele que tem a maior quantidade de cargos no Brasil, que elege a maior quantidade de pessoas nas cidades, nos estados. Esse ano entrou uma zebra aí, que é o PSB, e talvez o Bruno tenha alguma coisa para falar sobre esse partido. Para mim ele é uma coisa assim, uma criatura muito esquisita. É claro que nós temos outros dois partidos que são interessantes a gente falar, que é o Democratas, porque é o único realmente que tem condições, assim, em termos de princípios, de fazer uma oposição ao governo. Infelizmente não faz, porque o pessoal é meio covarde. E tem o PSOL, que ele diz ser oposição ao governo, mas ele é, na verdade, a esquerda do PT. Então, nesses partidos, eu visitei os sites de cada um deles,
tomei o Engov antes e visitei o site de cada um deles e vi onde vocês podem conseguir os princípios que regem as políticas deles. Então lá no PT existe um documento chamado Resoluções do Terceiro Congresso. Você vai lá e vai baixar esse documento. No PSDB, nós temos um novo programa do PSDB, que foi inclusive promulgado agora em 2007. No PMDB, você tem lá o programa partidário. E no PSB, você tem o documento chamado Manifesto. No Democratas, nós temos dois, que é o ideário, que é o resumo, e os princípios, que é uma versão um pouquinho mais estendida. E no PSOL, você tem o programa. Então, pessoal que está interessado, eu espero que todos que estão assistindo estejam interessados nisso, porque é a vida política do nosso país. A gente está dando isso mastigadinho para vocês. É só visitar o site desse programa e depois que quando vocês forem visitar, vocês deixam aberto esse vídeo e vocês veem de novo o nome desses documentos e vocês pesquisam nesses sites e baixem esses documentos. E aí, com esses documentos em mãos, vocês vão comparar eles com o Catecismo da Igreja Católica, que também não é muito difícil, vocês encontram no site da Santa Sé. Só a título de exemplo, eu separei aqui 3 trechos de documentos desses partidos e comparação com o Catecismo da Igreja Católica. O primeiro trecho, ele está lá na página 82 do PT, do documento do PT, da resolução do Terceiro Congresso. Ele diz o seguinte: o PT, através de sua secretaria, defende e reafirma seu compromisso com políticas e ações que são extremamente significativas para a melhoria da qualidade de vida das mulheres. E o que ele inclui nesse tipo de políticas? A defesa da autodeterminação das mulheres, da descriminalização do aborto e a regulamentação do atendimento a todos os casos no serviço público, evitando assim gravidez não desejada. Ou seja, eles defendem no programa deles, no conjunto de princípios deles, não só o aborto, mas que ele deveria ser pago com os nossos impostos, ou seja, ele deveria ser oferecido pela rede pública. Então, o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre isso? A Igreja, no número 2271, a Igreja afirmou desde o século I a malícia moral de todo aborto provocado. E esta doutrina não mudou, continua invariável. O aborto direto, isso é, querido como um fim, ou seja, aquele que a pessoa vai lá para fazer o aborto, ou como meio, é gravemente contrário à lei moral. Fora que a gente está falando de excomunhão, o aborto, ele acarreta a pena de excomunhão. Lata sentença, ou seja, a pessoa só fazendo, ela já está excomungada, não precisa ninguém declarar isso. Bem, no manifesto do PSB, que é o partido que está em ascensão, tem o tal do Eduardo Campos, tem a própria Marina Silva, que podem vir se candidatar por esse partido. Está escrito lá no manifesto: da propriedade em geral. O que o Partido Socialista Brasileiro ele prega em relação à propriedade? Ele fala da socialização, ou seja, a tomada das propriedades privadas pelo governo, pelo Estado. A socialização realizar-se-á gradativamente até a transferência do domínio social ao domínio social de todos os bens passíveis de criar riquezas. Ou seja, todos os bens passíveis de criar riqueza é qualquer coisa que as pessoas usem para ganhar dinheiro. E mantida a propriedade privada nos limites da possibilidade de utilização pessoal, ou seja, você só pode ter propriedade privada nos seus utensílios pessoais, nas coisas que você usa para o seu uso pessoal, sem prejuízo do interesse coletivo. Ou seja, você tem que, além daquelas coisas além das coisas da propriedade privada se restringir só o que é de uso pessoal, você ainda tem esse risco de que, se aquilo afetar o interesse coletivo, ou seja, se uma ONG dessa quiser usar sua escova de dente, você também vai ter que ceder sua escova de dente. Entendeu? Mas o catecismo fala no número 2431, que ele fala sobre a responsabilidade do Estado. Ele fala que a atividade econômica, particularmente a da economia de mercado, não pode desenrolar-se num vazio institucional, jurídico-político. Pressupõe asseguradas as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem falar numa moeda estável, serviços públicos eficientes.
E ele fala o seguinte: o dever essencial do Estado é assegurar essas garantias, ou seja, o PSB ele propõe que o Estado ele retire essas garantias e o catecismo fala que o dever do Estado é assegurar essas garantias. E, como último, é o programa do PSOL. Ele fala lá num subtítulo chamado Pela Livre Expressão Sexual. Ele fala que ele luta contra toda e qualquer violência e preconceito contra a orientação sexual GLBTSXYZ. E pelo reconhecimento da união patrimonial de pessoas do mesmo sexo e de suas decorrências legais, ou seja, casamento civil gay, que a gente também já falou aqui. Já o Catecismo da Igreja Católica, ele fala o seguinte, lá no número 2202. Um homem e uma mulher unidos em matrimônio formam com seus filhos uma família. Essa disposição, ou seja, essa natureza da família, homem, mulher e seus filhos, ela precede todo e qualquer reconhecimento por parte da autoridade pública e se impõe a ela. Ou seja, o Estado não tem o direito de dizer o que é uma família e o que não é, o que é casamento e o que não é. Isso é uma coisa da lei natural. Isso precede o poder do Estado. Então, gente, esse tipo de coisa que a gente quer. Vocês vão pegar os programas, vão ler e vão comparar com o catecismo. E os nomes dos documentos estão aí no vídeo. É só o vídeo vai ficar disponível depois lá no canal do YouTube. E vocês podem rever o nome dos documentos. Vocês vão baixar esses princípios. E vamos começar a comparar aí quem tem os programas, quem tem os princípios que a gente pode, enfim, em que a gente pode confiar para a gente começar a se movimentar para as eleições. Já que isso é a opinião majoritária aí da Liga, a gente não consegue melhorar nada sem ser pelo voto, então a gente, antes de votar, a gente tem que ter um debate. E para a gente ter um debate, a gente tem que ir direto aos documentos, a gente tem que ter as informações. E a gente tem que fazer comparações. Nós somos católicos e nós nos baseamos na doutrina da igreja. E a doutrina da igreja está lá no catecismo. Então, é fácil de você achar onde está a doutrina da igreja e comparar. Esse partido aqui, ele fala isso aqui está de acordo com a doutrina católica. Já isso aqui não está. Então, esse aqui eu posso votar e nesse aqui não. Então, esse aqui é menos pior do que esse, porque esse aqui tem tantos pontos que contradizem a igreja católica e esses aqui não. Bom, então, assim, o negócio, na verdade, deixa eu desligar aqui para dar menos O negócio que a gente quer propor é que a gente acompanhe essas eleições de 2014 da maneira correta, ou seja, comparando a plataforma dos candidatos, a plataforma dos partidos, com aquilo que a Igreja Católica realmente diz. Porque fica um blá 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 generalizado no meio da eleição, durante a eleição, os católicos vão apoiar isso, os católicos vão apoiar aquilo, o padre fala não sei o que, mas na verdade ninguém se dá o trabalho de ir lá e ver o negócio. Então a gente resolveu fazer isso. Então daqui para frente, nos próximos programas, a gente vai ficar avacalhando todos os partidos e dizendo por que eles não têm a ver com a Igreja Católica e por que a gente está ferrado para poder escolher alguém para governar. Como alguém falou aí nos comentários, desculpa alguém porque eu esqueci o nome, João, é verdade, a gente vai ter que escolher o menos pior, né? Mas assim, até para escolher o menos pior a gente tem que ter trabalho, a gente tem que tentar fazer o melhor possível. Pois não é mais verdade que é a opinião da Liga generalizada que a gente chega a isso pelo voto, viu? O terceiro golpista acabou de entrar. Pedro, dá o seu boa noite e basicamente quase tchau. Boa noite, galera. Desculpa chegar atrasado aí, só que eu tive que encontrar uns políticos pela rua. Que programa de... Você tá com a camisa do Flamengo, cara? São Paulo, cara. São Paulo. Essa camisa do São Paulo, ela queria ser do Flamengo, na verdade, mas ela ficou meio sem jeito. Pois é, né? Só nós somos 333. Deixa eu dar os... só vocês são um monte de número, cara. Vamos lá, vai, Bruno. Deixa eu dar os meus 20 centavos aqui para esse assunto. Vou começar fazendo um comentário em cima do trecho que o meu irmão leu, que foi retirado do programa do PT. Uma coisa que é muito importante a gente já lembrar é que os partidos políticos, eles possuem uma plataforma, eles possuem todo um conjunto de metas e objetivos, ideais que eles entendem como sendo fundamentais e necessários para a população,
e eles trabalham em cima dessas diretrizes impavidamente. Então, a pessoa, quando ela se filia ao partido político, ela assina um compromisso de não se manifestar, não trabalhar contra as diretrizes do partido. Ele pode ser penalizado e pode ser, inclusive, expulso, como aconteceu. Algumas pessoas sabem do caso, teve o político Luiz Bassuma, que foi chutado do PT por causa da sua postura contra o aborto. Então, infelizmente, isso vale não só para quando a gente for escolher o candidato para a gente votar. Heloísa Helena, desculpa te interromper, só lembrando a Heloísa Helena que não é só o PT. Não, o pessoal também, a Heloísa Helena parece que teve que sair do pessoal. Sim, sim. A Heloísa Helena, ela é uma dos fundadores do pessoal, teve que sair porque ela era contra o aborto. Pois é, então isso vale não só para quando nós formos escolher o nosso candidato, mas também para quando nós decidimos entrar em algum partido para poder trabalhar. Não, a gente tem que evitar um pouco a ideia romântica de que a gente vai conseguir lutar até o fim pelos nossos ideais e tentar mudar a cabeça dentro do partido, porque isso é fantasia, realmente é praticamente impossível. Eu trabalho com um rapaz que é um senhor que é militante do PT há muito tempo, apesar dele ser católico, catequista também, quando chega em certos pontos de moral e tudo mais, o discurso fica meio Fábio de Mello, sabe? Porque não é possível, ele não pode ir muito contra o que o partido determina, sabe? Aí a gente tem, para esse pleito agora de 2014, as eleições presidenciais. Vamos tentar falar um pouco agora mais tecnicamente. O Alexandre conseguiu colocar ali a foto, que é bem interessante. Tá jogando aí na tela, Alexandre? Na tela! Então, falando um pouco mais tecnicamente, um pouco mais praticamente. Nesse pleito de 2014, a gente tem a tentativa de reeleição da Dilma, que, bem, a gente estava falando aqui que vai ter que escolher o menos pior. Não sei se esse ano precisa ser bem por aí, não. A Dilma, todo mundo sabe que é aquela coisa. Além de ser do PT, ela já traiu a confiança dos cristãos muitas vezes, já fez que não ia promover o aborto, já promoveu o aborto, e, além disso, ela está ali como figura representativa. Todos os figurões do PT continuam trabalhando sobre os ombros dela e através do nome dela, da figura dela, para avançar toda essa agenda imoral do PT. E a gente tem também o Eduardo Campos, do PSB, que está aí nessa negociata. Assim, PSB é um partido socialista também. Logo, ele já é uma escolha bem ruim para se levantar. Né? Fora isso, pouca gente conhece o Eduardo Campos. Foi até uma coisa que, se eu não me engano, foi o André Brandalize, que faz parte da Liga também. Ele postou um artigo falando dos pré-candidatos, e é um cara que é pouco conhecido. Tá mais lá para a área dele do Nordeste, mais ou menos o pessoal conhece. A nível de Brasil, não é muito conhecido. Aqui no Rio de Janeiro, a gente até tem um exemplo de governo do PSB, que é em Petrópolis. Tem um prefeito lá que, às vezes, até me surpreende pelas coisas que ele faz. Ele até que está fazendo um trabalho lá até razoável. A gente tem talvez o Aécio vindo pelo PSDB, como meu irmão falou, PSDB e PT são dois lados da mesma moeda. Um está mais sujo que o outro, mais fosco, mas é mais ou menos a mesma coisa. E fora isso, a gente tem que ver que o PSDB ele vem, ao longo desses últimos anos, desde a presidência do Lula, que ele não tem feito sequer o trabalho que o imaginário coletivo colocou para cima dele de oposição. Então, se a gente tem que escolher um candidato, quem acha que hoje está ruim com a Dilma, não tem como ficar muito diferente com o Aécio entrando, por exemplo, porque o PSDB já se mostrou sem pulso para
pegar firme e mudar um pouco o cenário. O Aécio, inclusive, ele já se mostrou interessado em assumir programas da atual legislatura, como Mais Médicos, por exemplo, é uma coisa que ele quer continuar. Ou seja, quando o PT entrou, ele se aproveitou dos programas e dos projetos que o PSDB do Fernando Henrique já tinha elaborado. Transformou lá o Bolsa Escola no Bolsa Família, hoje tem o Bolsa Crack lá em São Paulo, etc. e tal. O PSDB voltando, ele vai pegar do ponto que parou e vai continuar a mesma coisa. Então, é mais ou menos por aí. Eu tinha levantado no programa passado, através dos comentários, que esse ano também a gente vai ter, quase que já está certo, a primeira tentativa de candidatura majoritária do PSC com o deputado... Esqueci o nome dele agora. Deixa eu só capturar aqui. Captura aí. Deixa enquanto isso o David falar sobre o golpe monarquista que ele quer dar. Meu Deus. Não, mas só se for o cachorro do David aí, né? Aqui, voltei, lembrei. Bem, pessoal, queria dar um toque para vocês. No site do Silas Malafaia, existe uma lista dos senadores que votaram a favor da manutenção e contra o PL 122/6. Então depois vocês vão lá, dão uma conferida, né? E verifica quem são os senadores que merecem, né, o voto de vocês nas próximas eleições. Verdade, gosto ou contra. Cara, o David tá cada vez mais trash com esse negócio dele. Agora tem a cabeça de batata ali, tem o barulho de um sabre de luz atrás dele, tá? Eu não entendi nada, eu entendi o golpe monarquista. Enfim. Então, voltando aqui, pessoal, o candidato é Everaldo Pereira. O deputado Everaldo Pereira, do PSC. Que agora que ele não tá mais falando, ele tá aí com a Tesla. Ó, vai, Bruno. O deputado Everaldo Pereira pretende também se candidatar à presidência. E, assim, pessoal, eu sou filiado ao PSC. Pronto. Estou fazendo uma propaganda assim. Começou. Agora, bem, eu não vi nenhuma armadilha dentro do estatuto do PSC. Nós temos alguns exemplos de políticos que trabalham lá defendendo as bandeiras cristãs. Eu não falo só do conhecidíssimo Marco Feliciano, mas tantos outros como Márcio Pacheco, que tem um trabalho bem interessante pró-vida e também com o trabalho de mobilidade da pessoa com deficiência, etc. É uma pessoa bastante atuante. Quando eu fiz o comentário do Everaldo Pereira no último Hangout, tinha uma participante lá nos comentários que achou um pouco estapafúrdia a ideia de se falar de um candidato protestante dentro de um bate-papo de católicos. Eu não acho que seja bem por aí. Até a gente tem, por exemplo, a opinião do padre Paulo Ricardo. Ele tem um artigo bem interessante, assim, acho bastante lúcido, falando sobre essa parceria entre católicos e protestantes na política, que no momento atual, com essa crise moral, tem dado bons frutos, sim. Todo mundo, quando ouve o termo bancada evangélica, sabe que muitas das vitórias que hoje nós conseguimos lá dentro do Senado, no Congresso, contra os projetos que ameaçam a liberdade cristã e a moral cristã, são, sim, em grande parte patrocinados pelos políticos protestantes que já estão empossados. Então, eu acredito que seja uma possibilidade. Até se você pensa que vai ter que escolher o menos pior, eu acho que existe a possibilidade de a gente escolher algo estratégico, pelo menos, para esse momento. Claro que também não vou sonhar que o cara, na primeira tentativa, vá ser eleito, mas se a gente acredita que o nosso voto tem que ser um voto que reflita as nossas opiniões, a gente tem sim alternativas aí nesse pleito de 2014. Bom, eu acho que também não custa nada a gente pegar já que o partido que entrou aqui na jogada foi o PSC,
pegar o programa de propostas do PSC e dar uma olhada, dar uma comparada com o catecismo. Já que a proposta é essa, eu não tinha citado o PSC, até porque realmente, como o Bruno falou, talvez ele não tenha a relevância que a gente espera logo nessa eleição. Mas acho que não custa nada dar uma olhada nos princípios dele e comparar, já que a gente vai comparar com outros partidos maiores e tal. O Jonatas Pereira da Silva está falando pra gente sobre o Partido Novo. Jonatas, a gente já falou sobre o Partido Novo há 2 programas atrás, em 2 ligas atrás a gente abordou o Partido Novo, que na verdade ainda não é um partido de fato, né? Ele é um embrião de partido e não tem condição nenhuma de concorrer à eleição, se bobear daqui nem há 20 anos. Mas a gente já falou de qualquer maneira, dá uma acessada lá e vê a nossa matéria sobre. Agora, povo católico, vamos pro livro? Bruno Linhares, livro da Liga. Então, eu tenho a sugestão de livro, já que a gente está falando aqui de política. Existe uma trilogia chamada A Revolta de Atlas. Esse livro foi escrito por Ayn Rand, acho que é assim que fala o nome dela. Ela era russa, saiu da Rússia comunista, foi para os Estados Unidos, fugindo do regime comunista, e ela escreveu essa trilogia, que inclusive ela é interessante porque ela é uma distopia. Ou seja, existe a utopia, que é o melhor cenário possível, aquele mundo mais perfeito. A distopia é justamente o oposto, é o pior mundo possível. A história da Revolta de Atlas... Só um minuto, por favor. A história da Revolta de Atlas Isso aqui é programa ao vivo, quem sabe... Agora sim, mais hidratado, voltando. A história da Revolta de Atlas é um cenário dos Estados Unidos, numa época não determinada, em que o mundo inteiro está entrando em colapso por causa do socialismo levado às últimas consequências. Ameaça de estatização, de tomada de propriedade, não só propriedade física, mas propriedade intelectual também. E medidas que o governo vai colocando para tentar reduzir a pobreza daquela forma socialista, tirar do rico para dar para o pobre, que vai oprimindo cada vez mais a classe que realmente produz os valores, produz a riqueza. E aí a história mostra como a sociedade pode ruir com as consequências de regimes que não obedecem à natureza da liberdade do ser humano, a liberdade das relações comerciais entre os seres humanos. Tem muitos conceitos interessantes ali e são coisas que hoje a gente é governado por um governo socialista e dá para ter uma ideia mais ou menos em como a coisa seria se ela fosse, se eles conseguissem tudo que eles pensam que seja o ideal para a população, que realmente não é. Essa história da Revolta de Atlas, ela está sendo transformada em filme também, é possível encontrar a parte 1 e a parte 2 para baixar em torrent legendado. A parte 3 está sendo fabricada esse ano. Que aqui no Brasil provavelmente não vende uma versão oficial legendada. Vocês podem esperar, mas é possível encontrar. Deve ser mais ou menos o que aconteceu com a trilogia Millennium, dos homens que não amavam as mulheres e tal. Ela foi filmada primeiramente com uma versão sueca, tcheca, alguma coisa assim. Sueca. E não adianta, você não tem ele não veio pro cinema essa versão. A versão que chegou no cinema no Brasil é a versão de Hollywood, e muito tempo depois. E já tinha quase os 3 filmes, já tinha pelo menos 2 filmes quando a versão americana chegou aqui. Então, não estamos recomendando a pirataria, gente. Nós estamos recomendando porque realmente não tem uma versão comercial disso aqui para vocês adquirirem, ok? Mas toda a Amazon e vê em inglês, viu? Mas como toda adaptação acaba tendo prejuízo
em comparação com o texto, o ideal mesmo é você conseguir os livros para dar uma olhada. Não está muito cara a trilogia, você encontra aí na faixa de R$70 a trilogia. São mais de 1000 páginas aí de história. Ela era uma boa escritora, até já antecipo. Dentro do círculo católico internauta, a Ayn Rand não é lá tão bem vista, é um pouco controversa, não só pelo fato dela ser ateia, praticamente anticristã, o que eu acho que também não invalida as coisas que ela escreve que não tem relação com religião. Mas é que tem algumas pessoas que acreditam que ela seja a musa dos satanistas. Bem, eu acho que não por aí. Pois é, parece que algumas seitas satanistas colocam ela no panteão. Mas enfim. Você acha que ela não é vista? Ela eu gosto, satanista. Pois é. O mais engraçado foi ele falando, eu acho que ela não é bem vista no meio católico. Pois é, mas ele divide opiniões. Até porque a gente não está lidando com nenhum alfabeto aqui, não sei. Pelo menos aqui entre a galera, sabe, a gente tem um discernimento para saber o que afeta e o que não afeta, né? A gente pode ler normalmente essa obra que não prega abertamente o anticristianismo, mas, claro que com as suas ressalvas. Até, curiosamente, parece que o amigo do Jorge Ferraz até apontou que esse livro ainda está listado no Códex, com ressalva de que tem algumas coisas que destoam da doutrina. Códex não, Index. Index, isso. Não tem mais Index. Não, mas tem um site aí que parece que é. Tem um site sim, que mas eles aí é postaram extraoficial. tem É uma extraoficial. organização. O Index foi abolido depois do Vaticano II. Infelizmente, segundo a minha opinião, de acordo com a minha humilde opinião, infelizmente o Index foi abolido depois do Vaticano II, mas a situação atual dele é, independente das pessoas gostarem ou não, não existe um Index dos livros proibidos oficial, ok? Mas, Existem enfim, alguns livros que de vez em quando são censurados, mas é coisa bem leve. a mensagem que eu acredito que pode ser passada é uma história que você pode indicar para aquele seu colega esquerdista que nunca leu nada da esquerda, que ele não vai ter preconceito com o livro A Revolta de Atos, porque não é um livro de proselitismo cristão, muito pelo contrário, nem tão pelo contrário, mas enfim. E ali, através daquela história, através daquele romance distópico ali, ele vai ser confrontado com as consequências da ideologia que ele admira, que ele talvez não tivesse pensado. É uma forma estratégica de, através da cultura, nós que temos uma linha moral, uma linha de pensamento diversa da sociedade, é uma forma da gente trabalhar o pensamento das pessoas. Através de uma literatura neutra, a gente pode fazer o pessoal entender melhor o nosso ponto de vista do mundo.